É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura, nordestina moura de São Paulo. Gatinhas punk, um jeito yankee de São Paulo. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo. Muito bom dia a você, assinante do Band Esportes. Está no ar nesta sexta-feira, feriado municipal, aniversário da cidade de São Paulo, o nosso Debate Pronto. São Paulo que completa 459 anos nesta sexta-feira, a maior cidade do Brasil, uma das principais cidades do mundo. E a gente não poderia deixar de, no início do programa, homenagear essa cidade que a gente tanto ama, a cidade que eu nasci e a cidade que tantos brasileiros e tanta gente de todo mundo escolheu para viver. Nesse momento está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, em um dos eventos sempre importantes, no dia que a gente comemora o aniversário da cidade, a final da Copa São Paulo de Juniores. O Santos, com mais de 25, com 30 mil torcedores, está vencendo não, está empatando com a equipe do Goiás sem abertura de contagem. Eu comecei a acompanhar na partida, o Santos estava dominando completamente o jogo, mas até o momento 0-0 entre Santos e Goiás. Eu apresento nesse momento os dois convidados que vão comigo fazer esse debate pronto deste feriado municipal aqui em São Paulo. Ednilson Valia, meu grande amigo, companheiro do site terceirotempo.com.br. Obrigado pela presença, Ednilson. Grande Marcelo Rosenberg, muito bom dia. Dois destaques iniciais, né? O primeiro é que a FIFA agora mudou as regras para a escolha da sede da Copa do Mundo. Antigamente votava um colegiado de 24 membros, agora será todos os países vão votar, os 209. E o Atlético Paranaense, Marcelo Rosenberg, que agora vetou entrevistas no dia do jogo. Quem quiser saber notícias do Atlético Paranaense, telespectador, vai ter que entrar no site do Atlético. Ordem de Mário Celso Petralha. Pois é, Mário Celso Petralha, né? Seria um ditador ou não? Olha, é mais um no futebol. Vamos falar muito sobre isso, sobre vários outros assuntos. Eu também apresento o Fábio Salomão, que é narrador do site Terra. Tudo bem? Obrigado pela presença, Fábio. Tudo bem, Marcelo. Um abraço para você, um abraço aos telespectadores aí. Prazer estar aqui e agradecer o convite, né? Algum destaque inicial? O Ednilson já veio com a corda toda. Ele já veio com a metralhadora, né? É verdade. Veio com a metralhadora na mão. Vamos tocando aí. Algum destaque, assim, feliz com a volta do Valdívia, feliz com a apresentação do Brunório, feliz com o primeiro treino do Pato? Alguma coisa está te motivando nessa sexta-feira? Olha, eu acho que no caso do Palmeiras, né? Eu acho importante, achei muito bacana a chegada do Brunório. Eu acho que vai movimentar bastante o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras precisava realmente disso, né? A chegada do Paulo Nobre, eu acho que é importante. Dá uma esperança nova para os torcedores do Palmeiras, acho que para todo o clube, para os funcionários do Palmeiras. E a chegada do Brunório, acho que vai mexer muito com os bastidores aí do futebol. Vamos começar o programa falando justamente sobre o Brunório, né? Até porque o Palmeiras agora aparentemente vai ter um novo sentido, né? Evidentemente que as coisas não poderiam acontecer, não poderiam continuar do jeito que estavam. O Palmeiras teve um ano muito ruim. A gente vai acompanhar na tela agora as imagens do José Carlos Brunório sendo apresentado como novo diretor jurídico não, executivo da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente vê o Brunório ao lado do Paulo Nobre. O Brunório que volta ao Palmeiras, né? Dessa vez de forma mais efetiva, até porque entre 92 e 97 ele fez parte da Parmalat, né, que era a cogestora do Palmeiras. Ednilson, o Brunório é um homem, assim, totalmente ligado ao marketing, é um homem que já deu certo em vários outros clubes, né? Trabalha na Confederação Brasileira de Basquete,
É um homem que dispensa maiores apresentações. Você acha que nesse momento é o homem realmente talhado para cuidar do futuro do Palmeiras? Rosenberg, eu não concordo com a volta do Brunoro. O Brunoro trabalhou, ele fez um trabalho muito bom no Audax. O Audax realmente é um trabalho brilhante, o Audax está muito bem. Mas o Brunoro, quando participou do Palmeiras, a primeira parte, foi na Parmalat, gestão Parmalat. Tinham milhões à disposição, muito, mas muito dinheiro. E hoje não. Hoje o Palmeiras, o seu Paulo Nobre, que é o presidente, no lugar do seu Tironi, ele foi eleito, ele já recusou o Riquelme. O único motivo para ele ter recusado o Riquelme, porque foi o Tironi. Na minha opinião, eu acho que o Tironi tinha acertado os valores. O Palmeiras precisa de um grande ídolo. O Palmeiras é muito grande para não ter um grande ídolo. E o Riquelme era esse cara para o Palmeiras, como o Ronaldo foi para o Corinthians. Então, R$400 mil pagaram muito mais para muitos jogadores e para técnicos, que hoje estão em outros lugares aí, inclusive na seleção brasileira, né, seu Filipão? Bom caráter, Filipão, viu? Mas não concordo dele na seleção. E hoje, o Riquelme merecia, a torcida do Palmeiras merecia o Riquelme com a 10. É a minha opinião. E você, Fábio? Eu acho que o mais importante para o torcedor do Palmeiras nesse momento era a renovação, né? O Tironi estava muito desgastado no Palmeiras. Eu acho que independente do nome que assumiu a presidência do Palmeiras, acho que é importante porque você renova a expectativa do torcedor. O torcedor palmeirense, ano passado, ele terminou o ano muito chateado com o time, né? Muito derrubado. Eu acho que a chegada de um novo presidente dá um ânimo maior. Aí a contratação, o convite para o Brunoro, né, a contratação do Brunoro, podemos colocar assim, dá para a gente ir nessa linha do Ednilson, só que eu acho que é um cara que não pelo que ele fez no Palmeiras na primeira passagem dele, mas pelo que ele vinha fazendo no Audax. Eu acho que se ele conseguir trazer parte disso, que é diferente você implementar um projeto no Audax e você tentar fazer alguma coisa no Palmeiras, eu acho que é bem diferente. Mas eu acho que vale o risco, eu acho que vai ser legal para o Palmeiras. Marcelo Rodrigo, por que não tentar, desculpe, Fábio, por que não tentar Rodrigo Caetano, que estava no Fluminense, fez um bom trabalho no Grêmio, mas o Rodrigo já está bem no Fluminense, né? Dificilmente ele sairia do Fluminense agora, em um ano de Libertadores, que é o grande sonho da torcida do Fluminense. O Eduardo Maluf, que estava no Atlético Mineiro. O Palmeiras precisa renovar, e não é trazendo um homem de 1993... que vai renovar. Pode até dar certo, eu, Brunoro, não estamos criticando, eu só acho que numa renovação que você traz alguém de 93 não é bem uma renovação, né? Vamos continuar falando do Palmeiras. Eu chamo agora o Nevaldo de Silo, que está aí ao vivo com a gente, para continuar falando do Verdão. O Palmeiras que vai jogar no próximo domingo no Campeonato Paulista no estádio do Pacaembu, vai jogar contra a Penapolense. E o Nivaldo vai nos contar, né, Nivaldo? Bom dia para você. Quais as perspectivas em relação ao futuro do Palmeiras agora com o Brunoro, que foi apresentado ontem? Tomara que dê certo, né, Nivaldo? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Desculpa, eu estava olhando de lado aqui. Bom dia a todos, um amigo ensinante, conversando com o Luan. Luan acabou de treinar junto com os demais companheiros. Eu perguntei, e aí, Luan, vai ficar? Não sei ainda. Há interesse do Internacional, do Atlético Mineiro, o Fluminense também, e isso deve ser decidido nos próximos dias. Com relação ao treino de hoje, que acabou agora há pouco, você ainda vê aí um pessoal batendo bola em campo, acontece o seguinte, o Souza, também conversei com o pessoal do departamento médico, ele teve um edema no osso do joelho esquerdo, muito parecido com aquele que o Elano teve na Copa do Mundo. O Elano demorou 2 meses para se recuperar. O Souza, num primeiro momento, está fora contra a Penapolense. O edema é menor do que aquele do Elano, que ele teve na Copa do Mundo. Então, a expectativa é que o prazo seja menor. Mas qual vai ser esse prazo? O departamento médico ainda não sabe. Então, o fato é que o Souza não joga contra a Penapolense, deve ser substituído por outro menino revelado pelo Palmeiras, o João Denoni, ou como é um jogo em casa e o Palmeiras vem numa crescente no campeonato, de repente aparece até o Valdívia formando o meio-campo com o Patrick Vieira e no sistema mais defensivo o Wesley e também o Márcio Araújo. Mas isso é expectativa. O Juninho também não treinou, ele está com uma gripe, mas isso não deve impedi-lo de enfrentar o time do Penapolense. Então essas são as expectativas. Daqui a pouco o Gilson Kleina vem falar com a gente sobre o Luan. Como o Luan, próprio jogador não sabe se ele vai continuar ou não, fatalmente o Gilson Kleina vai dizer isso. Não sei se ele vai continuar, mas a gente está conversando. O Luan que fez o último gol do Palmeiras contra o Oeste lá em Rio Preto no meio de semana.
Tá bom, Marcelo? Tá ótimo, Nivaldo. Só uma última pergunta, né? O próprio Brunoro, ao assumir o cargo, né, como novo diretor da equipe do Palmeiras, disse que o Luan tinha 4 propostas para sair do Palmeiras. Não sei se tentou valorizar o jogador ou se efetivamente isso é verdade. Agora eu te pergunto, em relação ao futuro do Palmeiras, houve a desistência oficial agora sobre o Riquelme, né? O Paulo Nobre já disse ontem que não quer mais o Riquelme. E eu pergunto a você, algum nome em vista, o Paulo Nobre ou mesmo o Brunoro, algum dos dois deixou em evidência algum nome que possa vestir a camisa do Palmeiras a partir desse ano? Olha, oficialmente não aparece ainda nenhum nome, um nome de peso, aquele que o torcedor tem essa expectativa de que de repente seja contratado. O fato é que chegar o Riquelme com o Valdívia no grupo seria muito complicado. Salários altos, jogadores praticamente da mesma posição. Há uma expectativa da recuperação até psicológica do Valdívia para que ele continue jogando no Palmeiras e, claro, em alto rendimento. O grande momento do Palmeiras é fazer conta. O Brunoro vai ter que ver o tamanho do rombo, o presidente já viu mais ou menos qual é o tamanho do rombo e aí traçar a expectativa. Eu ouvi o comentário do companheiro que está aí no estúdio e eu meio que concordo com ele. O Brunoro fez grandes trabalhos com grana. Lá no Audax com dinheiro, com a estrutura toda que a gente sabe que tem. Na Parmalat, nos anos 90, com o Palmeiras, a bola chegando aqui. Procura craque a bola, né? Aqui a bola chegando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Procura craque, mas essa aqui acho que não está enxergando muito bem, não. Bola do jogo, vou devolver para a rapaziada, continuar o treinamento lá. Então, a grande expectativa é essa. Sem dinheiro, como é que o Brunoro vai agir? Vai ter que ir no mercado, vai ter que captar, vai ter que usar a sua experiência, mas de uma maneira diferente. Que ele sabe, que ele tem competência, a gente sabe. Agora, sem dinheiro, vai ter que o torcedor ter paciência, o Brunoro paciência, o Paulo Nobre paciência, o grupo paciência. A gente tem expectativa, a informação de que 3 meses de direitos de imagem já estariam atrasados. Ninguém confirma isso, mas nos bastidores a gente sabe. Marcelo, você também trabalha em reportagem, você sabe que o passarinho sempre vem e buzina alguma coisinha pra gente. Então isso tudo é um pacote que vai determinar paciência, estratégia e futuro do time do Palmeiras. Esse é o meu ponto de vista. Tá ótimo. Agradeço demais, Nivaldo. Bom feriado para você. Legal, uma boa sexta-feira. Legal, para todos nós. Grande abraço para você, para todos no estúdio, para o assinante em casa. Valeu, agradeço demais ao Nivaldo. Parabéns, né, Ednilson? Pelo menos seu pensamento foi muito semelhante ao do Nivaldo de Silo. Mas antes da gente chamar a primeira sonora do Brunoro, eu acho que a gente tem que ressaltar o seguinte. O Brunoro é um homem de marketing. E o marketing, hoje, traz dinheiro. O que está faltando no Palmeiras há muito tempo é marketing. A gente teve na última gestão, né, pessoas totalmente incompatibilizadas, né, com a função que estavam realizando. Poderiam até ser homens de marketing, mas não homens de marketing para trabalhar no Palmeiras naquele momento, num clube que precisava realmente de uma renovação, de novos ares. Mas vamos ver o Brunoro, depois você comenta e o Fábio também, até porque o Brunoro falou muito ontem na sua reestreia, né, no Palmeiras, poderíamos dizer assim, na sua volta ao Verdão. A minha função vai ser diretor executivo do clube. A gente vai ter os braços de marketing, futebol profissional, futebol amador e o clube, os esportes olímpicos. As equipes de trabalho serão montadas, anunciadas de acordo com aquilo que a gente vai estabelecendo. A gente agora praticamente está fechado com o gerente de futebol, que a gente deve anunciar em mais 1 ou 2 dias. Não é conhecido, é um fato novo. E também a gente vai trabalhar muito com gente nova, que é para poder trabalhar dentro da filosofia que o clube se propõe. Nós temos, neste primeiro período de trabalho, uma ênfase muito forte no futebol, porque a gente pegou o caminho andando, né? A gente pegou a estrada já no meio do caminho, então a gente precisa dar um foco muito grande para que a gente consiga atender as necessidades da comissão técnica, atender as necessidades do clube, e o nosso grande objetivo, sem dúvida nenhuma, é estar na Série A do Campeonato Brasileiro no ano do centenário. Fábio, as intenções são as melhores possíveis, né? Evidentemente que o Brunoro é um nome de respeito, já transitou em vários esportes de alto nível. No vôlei, ele foi brilhante. Na Fórmula 1 ele também já trabalhou. E agora está trabalhando na Confederação Brasileira de Basquete, a Seleção Brasileira de Basquete Masculino, que realmente tem muito da linha que o Brunoro tentou implantar na CBB. Teve uma mudança substancial, fez uma campanha muito boa na Olimpíada. Mas você acha que isso é o suficiente ou o Palmeiras precisa de muito mais?
Não, olha, Rosenberg, eu acho que a chegada do Brunoro, né, em primeiro lugar, o Palmeiras precisa de coerência. Nesse momento, você trocou o presidente, você traz um diretor executivo com o nome que o Brunoro tem. É evidente que ele não vai ter as mesmas condições que ele teve em outros lugares, né? Talvez não só financeiramente falando. Mas eu acho que começa a organizar, é um início, né? Daí se vai dar certo, a gente vai saber ao longo do tempo. Mas eu acho que o Palmeiras não pode chegar hoje e já sair contratando a torta direita. Acho que ele primeiro precisa arrumar a casa, começa um trabalho e aí você começa a ver o interesse inicial do Palmeiras. O que o Palmeiras precisa hoje? Será que um grande nome? Será que um jogador que vem, é claro que o Riquelme, no primeiro momento, é um impacto, né? Você também. Agora, o presidente que chega trazendo um grande nome, com muito salário, aí a coisa não dá certo lá na frente, a coisa complica demais. Eu acho que ele vai dando um passo de cada vez, acho que é isso que precisa o Palmeiras hoje. Se o Fábio me permite, eu discordo um pouco dele, viu, Rosenberg? É o seguinte, o Palmeiras, onde não tem dinheiro, por que não tem dinheiro? O Palmeiras tem um patrocínio daqui de 25 milhões, um dos maiores do Brasil. O Palmeiras está construindo arena, sozinho, né, junto com a W Torre. O Palmeiras tem patrocínio de camisa muito forte, até pouco tempo era o maior do Brasil. E não tem dinheiro? Por que não tem dinheiro o Palmeiras? Onde está o dinheiro do Palmeiras? O Palmeiras, com a gestão do Beluso, gastou uma fortuna. Foram os que mais gastaram. Mas será que não é por isso que não tem dinheiro? Mas agora não tem dinheiro. Acabou de fechar com aqui a 25 milhões. 25 milhões. Sabe quanto ganha o Boca Juniors e o River Plate? 12 milhões. E o time deles, o time é melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não contrata. O Palmeiras não contrata. Fica aí. O único motivo que o Riquelme, na minha opinião, isso é reflexão, não é informação. O único motivo que o Palmeiras não fechou com o Riquelme é porque o Tirone tinha acertado com o Riquelme antes. Por isso o seu Paulo Nobre não fechou. Paulo Nobre, que um dia foi lá na redação do Terceiro Tempo, muito humilde, uma pessoa muito cordial e muito inteligente. Desejo boa sorte para ele, o Palmeiras é muito grande. Então, mas eu espero que o Palmeiras tem dinheiro. O Rogério Dezembro, que antes você falou do marketing, antes dele, ele conseguiu dar uma guinada ali no marketing do Palmeiras. Depois que ele saiu, o Palmeiras se perdeu, como você disse. É uma informação valiosa. Não, o marketing do Palmeiras se perdeu. As críticas não são nem em relação ao Rogério Dezembro, pelo amor de Deus. Não, o que eu tô falando, ele começou mas depois quem assumiu foi o filho do Marco Paulo Deonero, que mostrou-se inapto para o cargo, na minha opinião. Tanto é que o Palmeiras hoje é um clube assim que, tido por todos como grande na sua essência, na sua tradição, mas hoje o Palmeiras, infelizmente, para a grande torcida do Palmeiras, não assusta mais ninguém. Não assusta mais ninguém. Mas vamos continuar vendo o Brunoro, até porque o Luan, por incrível que pareça, né, o Luan, que é o queridinho do Filipão, é alvo hoje de todas as negociações do Palmeiras, é alvo de todos os comentários no Palmeiras. Fica ou não fica no Palmeiras? Vamos ver o que o Brunoro tem a falar sobre isso. Eu nem assumi o cargo, eu recebi 4 propostas de time querendo o Luan. Times grandes. Assim, em menos de 24 horas. Isso não quer dizer que ele vai ficar ou sair, né? Só fico impressionado com isso. Boas propostas? Boas propostas, né? Mais de troca por jogadores interessantes e tal. Mas a gente vai conversar com a comissão técnica. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é estranho, né? Quer dizer, ele pode ser um jogador que ninguém queira aqui no Palmeiras e o Brasil inteiro quer, porque é o Brasil inteiro, são jogadores de estados, são clubes de estados diferentes e grandes clubes, né? Então a gente vai discutir isso com o treinador. Também eu sempre digo o seguinte: jogador, para mim, ele tem que estar com a cabeça onde ele está, né? Se ele também não estiver, também não adianta a gente segurar a onda de querer deixar tal, para ele estar sempre insatisfeito ou não feliz aonde ele está, né? Porque existe realmente uma contextualização aí da torcida em cima dele que é difícil para o jogador, né? E às vezes ele faz um desabafo fora de hora, mas se coloque na pele dele, né? O tempo todo vaiado, essa coisa toda. Então é difícil. Então, como eu já fui atleta também, a gente sente um pouquinho esse lado, né?
Ver, né, como vão ficar os fatos agora, se o Luan fica ou não no Palmeiras, mas a informação de momento, Ednilson e Fábio, é que o Santos está vencendo o Goiás por 2-0, tem tudo para conquistar o bicampeonato da Copa São Paulo de Juniores. O Santos, que a gente lembra, né, foi campeão da Copa São Paulo em 1984, vencendo o Corinthians na grande final. Vamos falar agora em suma do Campeonato Paulista, que tem rodada nesse final de semana, mas ontem também teve a sequência da segunda rodada. A gente acompanha na tela os resultados. O Mirassol perdeu em casa para a União Barbarense por 2-1, o Mojimirim bateu a Penapolense por 3-0 e o 15 de novembro de Piracicaba venceu o Paulista de Jundiaí por 2-1. Na sequência da tela, a gente acompanha Ednilson e Fábio a terceira rodada do Paulistão, que começa amanhã com São Paulo e Atlético Sorocaba no Morumbi, Guarani e Ponte Preta, o maravilhoso derby de Campinas no Brinco de Ouro. O Linense recebe o Ituano e em Itápolis o Oeste recebe o São Caetano. A rodada segue no domingo com Mirassol e Corinthians no interior do estado, Palmeiras e Penapolense no Pacaembu, Bragantino e Santos, Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo, Paulista e União Barbarense e em Mojimirim, o Mojimirim vai receber o 15 de Piracicaba. Só uma pitadinha ainda, Rosenberg, sobre o Brunoro e o Luan. Eu acho que foi um convite para o Luan sair do Palmeiras. Essa é a renovação do Palmeiras. O Brunoro, ele assume já falando que tem 4 propostas para negociar um jogador, não valorizando o seu próprio produto. Bem, vamos agora falar do Corinthians. O Corinthians que jogará no final de semana em Mirassol, né? O Corinthians que até agora no Campeonato Paulista jogou 2 partidas, empatou a primeira e perdeu a segunda para a Ponte Preta no estádio do Pacaembu. Vamos ver agora uma foto do Alexandre Pato dentro do balde de gelo. Na hora que eu vi a foto, eu fiquei pensando, pô, o jogador ganha muito dinheiro, mas também sofre, né, Fábio? Eu acho que ficar dentro de um balde de gelo como esse, a temperatura baixíssima, não deve ser nada agradável, né? Acho que o custo-benefício é bom, né? Com certeza. Quem merece, hein? O Pato, que ontem fez um treinamento, né? O Corinthians jogou contra a equipe do Flamengo de Guarulhos lá no CT do Parque Ecológico. A gente até teve a oportunidade de ir ao CT do Parque Ecológico ontem. Gravamos com o Guerreiro, artilheiro do Corinthians no Campeonato Mundial Interclubes, para o especial que o Band Esportes vai apresentar na próxima segunda-feira. E chegamos lá e de repente vemos o Pato jogando, né? E o Pato que embarcou inclusive o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, diga-se de passagem, em um treinamento contra a equipe do Flamengo de Guarulhos. Dá para esperar muito do Pato? Eu acho que o Pato está muito empolgado, né? Eu acho que o Pato estava desanimado na Itália, mas empolgado, feliz e motivado ele está, Ednilson. Eu acho muito, viu, Rosenberg? A primeira coisa que me agradou no Pato foi que ele não quis ir para um hotel. Ele ficou na concentração do Corinthians. Ele ficou no CT de treinamento. Então isso já, eu acho que é uma boa vontade do jogador, de querer se recuperar. O Rogério Ceni é muito assim, né? De querer se recuperar a todo momento, fazer exercício. O Pato que tem uma diferença entre as pernas, né? Muscularmente. Parece que é uma diferença muito grande. O Corinthians falou que ele vai jogar quando tiver uma diferença menor de 5%. O Corinthians acertou, acho que na contratação do Pato. O Corinthians vem acertando já faz tempo nas suas contratações, né? Mas esse é o ambiente do Corinthians, né? O fato do Pato querer ficar lá no CT é o ambiente proposto até pelo Tite, né? De tratar todos os jogadores no mesmo nível. Agora, e o Pato pode contabilizar esse gol aí para o número da carreira dele, assim como faz o Túlio também. O Tite é muito justo, né? Isso ele ganhou a confiança do... Eu acho que o Clay, né, no Palmeiras vai fazer a mesma coisa. E o Tite está indo por um bom lado. Ele sempre foi, ele é muito justo e isso ganha muito a confiança dos jogadores. E eu também tenho uma informação, Rosenberg. Aliás, não, também outra reflexão, não é informação. Mas a Diz acaba de comprar 45% do Dedé, que é zagueiro do Vasco da Gama. Quem que é o grande parceiro da Diz hoje? Está todo mundo falando do Dedé no Corinthians, mas quem que é o grande parceiro da Diz hoje no futebol paulista? É o São Paulo Futebol Clube. Eu não duvido nada do Dedé aparecer no São Paulo, porque o Ganso foi comprado também com o dinheiro da Diz. Boa parte. O Dedé pode aparecer no São Paulo, hein? Mas ontem eu li um outdoor, assim, num dos elevadores de um prédio, que o Dedé havia feito um comentário que recebeu uma proposta do Corinthians, né? 8 milhões de euros, ele mesmo falou. E disse que o Corinthians, que gostaria de jogar no Corinthians, que o Corinthians é o melhor do mundo. Só a gente tem que lembrar. Aí também... ele vai para o São Paulo amanhã. Pois é, o Cruzeiro fez uma proposta estranho pelo Dedé também, 3 milhões de euros, mais um jogador que o Vasco poderia escolher do elenco do Cruzeiro. E o Vasco não aceitou. Então, nesse momento, a impressão que eu tenho é que o Vasco está fazendo de tudo, o possível e o impossível, para manter o Dedé em seus quadros. O Dedé parece que não recebe há alguns meses e o Vasco tem a opção de comprar o passe. Ele está procurando parceiros.
E a DIS parece que vai comprar esses 45% e vai querer valorizar ele num clube paulista que disputa Libertadores. Eu acho que o destino de Dedé... Bom, o Santos agora que tinha anunciado já era, né? Com a DIS comprando os 45%. É verdade. Santos e DIS não tem. Mas acho que Corinthians e São Paulo. E não duvido nada dele ser o parceiro de Lúcio na zaga São Paulo. E essa é a dificuldade do Vasco conseguir um parceiro para comprar o Dedé, para que ele permaneça no Vasco, né? Porque normalmente o parceiro, analisando o mercado, ele vai entender que, olha, o Dedé hoje no Vasco, ele se desvaloriza, né? O Vasco perdeu praticamente quase todo o elenco, né? E o Dedé hoje, mesmo no São Paulo, né? Seria muito melhor para o parceiro que vai investir um dinheiro e vai querer o retorno no futuro. Outra informação curiosa do Corinthians, que saiu um ranking aí dos times que mais arrecadaram, né, Rosenberg? É verdade. E o Corinthians ficou em 31º. É o único clube de fora da Europa a fazer, é o primeiro clube de fora da Europa a fazer parte dessa lista. Com 94,1. Pois é, milhões de euros. Incrível os líderes, né? 503 milhões no Real Madrid. E depois, o problema é você ver o Galatasaray, que acabou de contratar o Sneijder, faturou 1 milhão a mais de euros que o Corinthians. E o Sunderland. Todo mundo fala muito do futebol brasileiro, que é um problema de honestidade. E o futebol inglês, hein? Ninguém vai falar do futebol inglês. Mas é uma outra questão, né, Ednilson? Até porque lá a gente sabe que muitos magnatas vão lavar o dinheiro no futebol inglês. Então, a gente sabe disso. Também, né? Tem magnata russo, dono de clube no mundo inteiro, principalmente na Inglaterra hoje, não só russo. O Sunderland faturar 107 milhões de euros. A gente vê realmente os grandes sheiks árabes lá do Oriente Médio dominando hoje o mercado. Até nos Estados Unidos tem sheik árabe que é dono de clube. Então é uma questão muito acima, né? Do que a gente pode avaliar em relação ao futebol brasileiro. Agora, em relação ao Corinthians, o Corinthians que pega no próximo final de semana o Mirassol no interior do estado, o Mirassol que perdeu ontem, mas é uma equipe que normalmente vem fazendo bons campeonatos paulistas, e há uma dúvida em relação à zaga, né? Nesse primeiro momento, quem vai ser o titular, o Gil ou o Felipe? Até porque o Paulo André é titular, campeão do mundo, e o Chicão sofreu uma artroscopia e vai voltar só dentro de um mês. Vamos ver o que os dois zagueiros do Corinthians têm a dizer sobre essa disputa pela posição de titular da zaga corintiana. Então, acho que saiu um pouco o peso da estreia, até pela ansiedade que se criou. Mas dentro de campo ali, o pessoal, o Felipe, o Danilo, o Edenilson, o pessoal, todo mundo ali me ajudou bastante até pelo pouco tempo que eu cheguei aqui, mas eles me ajudaram bastante ali dentro de campo, para a gente estar podendo fazer o que o professor pediu. Mas aos poucos eu vou pegando também ritmo de jogo, ritmo nos treinamentos aí, junto com meus companheiros, então... daqui a pouco eu atinjo a forma ideal. É uma briga sadia, todos têm qualidade. Creio que o que entrar vai fazer sua parte, vai jogar bem 90, dependendo do que for 5 minutos que jogar, dá o máximo. E é isso aí, todos têm qualidade para isso. Como o Felipe disse, né, eu acho que é uma briga sadia da nossa parte, né? Todo mundo fazendo o melhor em prol do Corinthians, então a gente tem que trabalhar, como a gente vem trabalhando, todo mundo sério, para poder conseguir os objetivos. E a gente informa neste momento que o Santos bate o Goiás, está encerrado o primeiro tempo da decisão da Copa São Paulo, 2-0 para o time da Vila Belmiro no Pacaembu. Pedro Castro e Neilton, que é sósia do Neymar, aliás, que Copa São Paulo, né, Ednilson? O que está fazendo Neilton? Neilton, só uma informação sobre Corinthians também, né? O Léo Cittadini é primo de segundo grau de Antônio Roque Cittadini, que foi diretor do Corinthians. E o Léo Cittadini, que é zagueiro do Santos. Pois é, Léo Cittadini, sobrinho do Antônio Roque Cittadini, ex-dirigente do Corinthians. Quem diria, hein, Ednilson? A gente volta daqui a pouco com muito mais de futebol para você. Até já. Estamos de volta com o debate pronto, reiterando que o Santos vence o Goiás na final da Copinha, o Santos que luta pelo bicampeonato da Copinha. E já que a gente está falando do Santos, nada melhor do que falar do Neymar. Vamos, Ednilson e Fábio, acompanhar agora na tela os lances maravilhosos, né, e plásticos protagonizados pelo Neymar na partida da última quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E esses lances, né, muitos taxam, né, de abuso demais, de desrespeito, de técnica acima da média. E o que acontece é o seguinte, o Nunes, que é o jogador da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, não gostou, principalmente das embaixadinhas que o Neymar fez na frente dele, da dancinha, mãozinha na cintura, reboladinha pra lá, reboladinha pra cá, e disse que se pudesse, jogaria o Neymar contra o muro da Vila Belmiro, quebraria o Neymar. Diz que o Neymar foi desrespeitoso e que pensou 10 vezes antes de tomar algum tipo de atitude. Felizmente, para nós que gostamos de futebol, ele não fez nada, né, Ednilson e Fábio? Eu quero ver, viu, Fábio e Rosenberg, qual vai ser o zagueiro que vai ter a coragem
de quebrar o Neymar faltando 2 anos para a Copa do Mundo. A única estrela do Brasil, o zagueiro quebrar. Falar vai todo mundo falar. Mas quem vai ter a coragem? Vão fazer que nem fizeram com o Zico e ficar marcado o resto da vida? Márcio Nunes. Márcio Nunes. Me parece que o Neymar tem uma rixa com o Nunes da época do Santo André ainda. Eu escutei um papo desse, que naquele jogo contra o Santo André ele era muito novo. Falaram alguma besteira pro Neymar e ele descontou hoje. Quer dizer, 3 anos depois, Santos e Santo André decidiram o Paulista em 2009, 2010. Foi 2010. 2010, né? Mas seria com o Nunes? Então, seria uma rixa. Ouvi dizer uma rixa, né? Ouvi falar nos bastidores do... Informação também, viu, Fábio? Informação em Rosenberg. Informação do Milton Neves, que é onde eu trabalho no portal Terceiro Tempo, você já teve a brilhante passagem por lá. Ele falou que o contrato do Neymar acaba em 2014. E ele vai sair de graça do Santos. Ele vai para o Barcelona de graça, é uma informação. Ele está falando que o Santos tem que renovar até 2018. O Odílio já falou isso. O Odílio, que é vice-presidente do Santos, está falando em renovar com o Santos. O Santos tem que vender logo o Neymar, porque o raio do Santos já caiu várias vezes, né? O Santos, o que mudou o Santos de Marcelo Teixeira para cá? Nada. O Santos não mudou nada. O Santos tem Neymar. E se o Neymar sair do Santos, o Santos é um time bem comum, viu? Bem comum. E hoje tem quem compre bem o Neymar, que é o 60 Bayern de milhões de Munique. euros. A gente falou sobre isso. A gente falou ontem sobre isso aqui no nosso debate pronto, falando sobre essa questão. E o Neymar até aventou a possibilidade, a gente não sabe se foi o jogo de cena, mas é bem verdade que após o jogo contra o Botafogo, ele aventou a possibilidade de continuar no Santos. O salário que ele tem aqui, dificilmente... Exatamente. E a mordomia que ele tem, né? Com certeza. E o fato dele ser ídolo aqui, o que não seria no exterior. Dificilmente ele teria a mesma idolatria que ele tem no exterior. Agora, isso que você falou é muito interessante. O Santos ou renova urgentemente esse contrato, ou o Neymar, a partir do ano que vem, já vai poder fazer um pré-contrato. O seu preço vai cair vertiginosamente, né? Qualquer clube vai poder chegar, evidentemente que não com uma ninharia, mas com uma quantia bem menor do que a que o Santos espera receber, e tirar o Neymar do Santos. Então, eu acho que esse ano é importantíssimo para o Santos. Ou vende o Neymar, né? Ou vende o Neymar, Concordo. ou assina realmente a renovação do contrato com o jogador do Santos. Eu acho o Neymar um gênio. Eu acho que tudo que ele faz ali é perfeito. O chapéu que ele deu com a sola do pé é uma coisa absurda. O Santos depende muito dele ainda, né? E ali não é nada ensaiado, né? Esse chapéu que ele deu com a sola do pé é aquela coisa que o cara resolve na hora, né? Vem no instinto dele. E todo mundo fala desse chapéu, mas se você ver a conclusão do primeiro gol, o jeito que ele bate na bola, tem muito centroavante ali que não consegue fazer isso, né? É muito recurso num jogador só, né? Não tem o que falar. Vamos falar agora do Campeonato Carioca. Teve jogo ontem no Cariocão e a gente vai acompanhar agora na tela os jogos desta rodada do Campeonato Carioca, que também começou assim como o Paulista no final de semana. Vamos acompanhar. Bangu e Botafogo jogaram em Moça Bonita, um jogo horroroso ontem, na zona oeste do Rio de Janeiro, 0 a 0. A torcida gritou louco Abreu, né? Pois é, a tendência é essa. O Fluminense no Engenhão, com apenas 4.000 torcedores, Ednilson e Fábio, bateu o Olaria por 3 a 1. E o Volta Redonda, que é o próximo adversário do Flamengo no final de semana, empatou com o Boa Vista por 1 a 1. Falar agora do Fluminense, que jogou ontem no Engenhão, né? O Fluminense que conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Carioca, batendo o Olaria por 3 gols a 1, em uma partida em que vários jogadores titulares finalmente estrearam neste ano com a camisa tricolor. Um deles é o Leandro Eusébio, que a gente vê marcando o primeiro gol do Fluminense logo a 4 minutos de jogo, Ednilson. Depois do primeiro tempo morreu, não teve mais nada e só no segundo tempo o Fluminense voltou a marcar gols e a decidir a partida com gols do Wellington Nem e do Jean. Que é um craque, esse Wellington Nem, é um grande jogador. Craque talvez seja um exagero, mas é um grande jogador. Eu admiro o futebol dele. O Fluminense e o Unimed tem um timaço. O quê? Fluminense e Unimed, né? É parceria? É parceria, né? Fluminense e Unimed é um timaço, um dos favoritos a Libertadores. Para mim, o Corinthians é o favorito, São Paulo depois. Em terceiro ali, o Fluminense. É um timaço. E o Fred é um grande jogador. O Leandro Eusébio é um bom zagueiro. E vou te falar, viu? Eu acho que o Fluminense é outro favorito esse campeonato carioca, né? O bicampeonato. Concordo. Acho que o Fluminense é uma das grandes forças do futebol brasileiro hoje, apesar de não ter se reforçado, né? A gente vê o Corinthians trazendo o Alexandre Pato, também chegando outros jogadores. O São Paulo se reforçando, o Santos trouxe o Montijo, coloco essas 4 equipes, as principais do futebol brasileiro hoje, e o Fluminense não se reforçou, mas tem um grande time. Estou falando do Riquelme lá também, né? É mesmo? Eles dizem Mas é o interesse do Benfica, é o interesse do Atlético de Madrid. O Fluminense falava no Lugano também, para reforço, o Lugano acertou com o Málaga essa semana.
semana. É verdade. O Riquelme é um nome interessante. Acho hoje o Riquelme mais interessante para o Fluminense do que para o Palmeiras. O Palmeiras numa reestruturação, eu não concordo. Mas o Fluminense acabou de contratar o Felipe. Onde caberia o Riquelme nesse momento? Aí que eu pergunto. O Fluminense tem realmente o meio-campo sortido, né? Diríamos assim. Eu acho que nesse momento já tem o Felipe, que provavelmente não vai ser titular, tem o Deco, tem um monte de jogador que desempenha essa função. São bons jogadores, né? que sofrem muito de são bons jogadores, né? Que jogam e ficam 4 fora. Mas pode ter um revezamento, né? Quando chegar o Riquelme, ele vai ter esse problema. Né? O Riquelme Palmeiras também que não joga muitas partidas consecutivas, né? No Palmeiras chegaria, tem o Valdívia, né? No Fluminense você tem outros jogadores também. Eu acho que onde ele chegar vai ter um jogador. Agora, pro Fluminense eu acho interessante. Acho que o Fluminense não dependeria do Riquelme, né? Ao contrário do Palmeiras. O Palmeiras passaria a depender do Riquelme. O Fluminense é exemplar numa função. Ele trouxe o Jean do São Paulo. O Jean era massacrado aqui no São Paulo. A mesma coisa que acontece com o Luan no Palmeiras, aconteceu com o Jean no São Paulo. Verdade. Chegou no Fluminense, foi até convocado para a seleção brasileira. E joga demais. Vamos ver agora na tela os jogos do Campeonato Carioca desse final de semana, até porque nós temos clássico nesse final de semana. Olha só. A rodada começa amanhã com Friburguense e Audax Rio. O Nova Iguaçu pega o Duque de Caxias num clássico sensacional da Baixada Fluminense. Macaé e Quissamã. O Quissamã que subiu esse ano, jogou 2 partidas, não marcou nenhum gol e a gente está torcendo muito aqui na redação do nosso Debate Pronto para que o Quissamã marque o seu primeiro gol no Campeonato Carioca. Tomara que seja contra o Macaé nesse final de semana. Pode comer o apoio. E Resende e Vasco se enfrentam também amanhã. Estamos na torcida pelo Quissamã. Com certeza. Domingo, ó, Olari e Bangu, um grande jogo. Flamengo e Volta Redonda em Moça Bonita. Boa Vista e Madureira. Olha o clássico, Ednilson e Fábio. Botafogo e Fluminense, o clássico será o vovô. Público, hein? Não chega a 10 mil. Não chega a 10 mil. Não chega a 10 mil. É uma vergonha Botafogo e Fluminense. Eu também concordo. Não chega a 10 mil. Corinthians agora jogou no meio de semana contra a Ponte Preta. Tinha 20 mil pessoas às 5 horas da tarde no Pacaembu. Com o terceiro time, hein? É verdade. Botafogo e Fluminense. Mas tinha Zizal, né? Zizal. Teve gente aí que não viu Pelé e viu Zizal. É verdade. Mas a questão é a seguinte. O jogo é 7h30 da noite também, né? Eles conseguem estragar o grande atrativo do final de semana. Fluminense e Botafogo, 7h30 da noite, é brincadeira, é demais. Vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo tem reforço. Carlos Eduardo finalmente chegou, jogava no futebol russo. Não fez realmente as últimas boas temporadas. As últimas temporadas dele não foram boas. A gente vê imagens aqui do Carlos Eduardo com a camisa do Rubinho Kazan, matando a bola de braço, né? Mas tudo bem, faz parte do futebol. É um grande reforço, né? Todo mundo queria o Carlos Eduardo, Ednilson. Todo mundo queria. Todo mundo, é verdade. E o Eduardo Bandeira de Mello, que é o novo presidente do Flamengo, economizou 600 mil reais. Olha, o salário do Wagner Love no Flamengo, segundo o portal UOL e o Globo.com, era 650 mil reais. Ele deixou o Flamengo, disse que o Flamengo economizou ali, abaixou o salário do Renato Abreu, também do Léo Moura, e o Flamengo economizou 600 mil reais. Economizou assim, sabe por quê? Porque ele contratou grandes executivos para trabalhar nas suas fileiras ali de dirigentes. E sabe uma coisa? Eu concordo, são executivos remunerados, competentes, que vão transformar em pouco tempo. Olha, 50% dos títulos nacionais, dentro de 5 a 6 anos, será divididos entre São Paulo, Flamengo e Corinthians. Eles dominarão o futebol brasileiro. E os outros 50% dividirão entre as outras equipes: Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro e Santos e Cruzeiro. A impressão que eu tenho é que o Flamengo está patinando, né? Ele está na lama e não está conseguindo sair. Ele dispensa o Wagner Love por questão financeira. Eu ouvi dizer até que o Liedson também teve um caso do tipo, questão de salário. E o Carlos Eduardo não era barato. Então, né? mas isso o salário do Carlos é por empréstimo, né? 18 meses. 18 euros. Não, mas que é 220 mil reais, segundo o Globo.com e também está no Band.com.br, né? A informação do salário do Carlos Eduardo. É um salário abaixo do mercado para jogadores de ponta. Eu li algo que em torno de que ele no Rubinho Kazan estava elevadíssimo o salário dele, aproximadamente 260 mil euros por mês. Depois a gente contata o nosso amigo Fábio Bola, que é o assessor de imprensa do... Agora, há uma questão em relação ao Carlos Eduardo que a gente não pode deixar passar antes da gente continuar tocando o programa para frente. O Carlos Eduardo, nos últimos 3 anos, jogou só 10 partidas. Quer dizer, é um jogador que teve muitas contusões. E é muito arriscado você trazer um jogador por esse preço, com a expectativa que ele está tendo. Ele já chegou ontem, já deram a 10 para ele. Quer dizer, já estão colocando ele como um sucessor do Zico. Quer dizer, ainda tem toda essa mística no Flamengo. Eu acho um absurdo. Todo jogador, mais ou menos, que chega, dá 10. É o sucessor do Zico. O Zico acabou. Não vai ter outro jogador igual o Zico no Flamengo. E ele, o Carlos Eduardo, comprou a ideia, dizendo: é uma honra jogar no maior clube do Brasil e vestir a camisa que foi do Zico. Quer dizer, esse discurso já acabou. Só falando do Flamengo Esse também... discurso é um discurso ultrapassado. Eu acho que a gente tem que ter realidade como a nossa fonte de inspiração. E não ficar vivendo de saudosismo, né, Ednilson? Falando sobre discurso, Rosemary, concordo plenamente contigo.
E o Wallace, zagueiro do Flamengo, que era do Corinthians, chegou lá falando que ia para um clube muito maior. Que vergonha, o Wallace, cuspindo no prato. Mas tudo bem. Ali, né? Vamos falar agora do Vasco da Gama. O Wallace deve ter saído com algum problema do Corinthians, essa é a verdade. Foi muito bem tratado no Corinthians, campeão da Libertadores e do mundo, ainda sai cuspindo marimbondo assim. Vamos falar do Vasco, o Ney. Ex-jogador do Internacional, esteve perambulando pela Vila Belmiro, quase acertou com o Santos, mas fechou com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Fabião, acho que o Ney é um bom jogador, né? Ano passado, até para a gente dar um subsídio para você, como informação, foi o segundo jogador que mais bolas roubou no Internacional durante toda a temporada. Só perdeu para o Guinha Azul, que realmente é um jogador fantástico para fazer esse tipo de situação. Eu acho um bom jogador. É um jogador que, se você pegar os grandes clubes do Brasil, você vai colocar o Ney entre os 3 principais laterais direito, né, nos grandes. Foi um bom reforço do Vasco, o Vasco que se reestrutura também, né? Teve esses problemas financeiros, principalmente. O caminho do Vasco, eu acho que ele está sendo bem feito nesse momento. Não está fazendo grandes loucuras, está trazendo jogadores que cabem no seu bolso, que eu acho que isso é o mais importante, pelo menos até hoje, né? Aí amanhã os caras me inventam com o Riquelme lá e quebram as minhas pernas. Mas eu acho que o Ney, eu coloco o Ney sim, eu acho que é um bom reforço, um jogador que cabe aí nos grandes clubes. Coloco aqui para a gente apontar os 3 melhores laterais direitos do Brasil, dos grandes clubes. Dá para a gente colocar, nossa, esse aqui é o concurso? É verdade, não tem. Acho que não tem. Olha, o Vasco tem uma história fantástica, é um time que está em recuperação, perdeu muitos jogadores, mas eu fico pensando que leva o Ney a acertar com o Vasco. Você vai trabalhar numa empresa ou num time que tem salários atrasados, que não paga direito os que estão lá, e você vai para um time que não paga salários. E o Ney acertou. Qual a garantia que deram para ele? Porque ele vai ter que ter alguma garantia para trabalhar no Vasco. Ninguém vai jogar num lugar que não recebe. E o Ney, como é que foi esse acerto? O Inter está fazendo uma ampla reformulação no seu elenco, né? Depois da catástrofe do ano passado, o Inter que tinha um timaço e deu o vexame que deu no Brasileiro, muitos jogadores saíram, outros chegaram. E o Ney queria um aumento, um reajuste salarial, até porque o Ney... A verdade tem que ser dita. O Ney foi campeão da Libertadores pelo Internacional. O Ney é um jogador de nome no Internacional. O Ney teve, muita raça também. Muita raça. E assim, é um jogador que, assim como o Adriano no Santos, não se sentia valorizado. Ele falou, eu vou embora daqui. Então ele quis um aumento no Internacional. O Internacional não deu esse aumento. Ele quase acertou com o Santos. Especula-se muito que ele tem um problema no joelho. Essa é a verdade. Talvez por isso ele não tenha acertado com o Santos. Talvez por isso também ele não tenha permanecido no Beira-Rio. E agora vai jogar no Vasco da Gama. Tomara, porque é um jogador voluntarioso, que ele realmente se deu muito bem no Vasco da Gama, assim como se deu muito bem na equipe do Internacional, né, Diniz? Poucos times têm a história do Vasco, né? Eu espero que o Vasco faça uma ampla reformulação nos seus conceitos de administração também. Fala agora do Grêmio. O Grêmio jogou na quarta e jogou na quinta também. Isso acontece no futebol brasileiro. Quarta pela pré-Libertadores, perdeu para a LDU em Quito. Tem que vencer, né? Na semana que vem no Estádio Olímpico, na Arena. Olha só a força do hábito, né? Jogou na nova Arena, mas, né? Mas jogou no Olímpico ontem, né? O Olímpico que havia sido dado como um ex-estádio, né? Vai realmente ser demolido para a construção de um conjunto imobiliário ali. Mas ontem o Grêmio voltou ao Estádio Olímpico e jogou contra o Canoas. Vamos acompanhar como foi esse jogo do Grêmio pelo Gauchão. 2 de dezembro de 2012, um dia de emoção para os gremistas, não pelo resultado de um jogo, não por um título conquistado, mas pela despedida do Estádio Olímpico. Milhares de torcedores foram ao Monumental se despedir naquele dia. Dar adeus ao velho casarão emocionou, levou muita gente às lágrimas. E não é que o Grêmio voltou a jogar por aqui? Para preservar o gramado da Arena para o jogo de volta contra a LDU pela Libertadores da América, o tricolor retornou ao Olímpico para enfrentar o Canoas pelo Campeonato Gaúcho. O Olímpico lotado naquela despedida do ano passado deu lugar a um Olímpico com menos de 5 mil torcedores. No Adeus, parte 2, um jogo que não empolgou muito. Para se ter uma ideia, a primeira chance de gol aconteceu lá depois dos 30 minutos, quando a bola passou na frente de todo mundo e nas costas do atacante Lucas Coelho. A segunda oportunidade do Grêmio B passou pelo calcanhar de Coelho, mas Rondinelli errou. Aí o Canoas conseguiu o seu primeiro escanteio aos 42 minutos. Foi o necessário para Ederson abrir o placar. No segundo tempo, mesmo vencendo, Canoas não quis saber de retranca. Foi para cima e obrigou o goleiro Busato a fazer boas defesas. Mas esse toquinho por cobertura foi fatal.
A derrota por 2-0 parece que indignou um pouco a garotada do Grêmio. Teve chute de longe, teve uma pressãozinha, até que Lucas Coelho descontou. A molecada bem que tentou chegar ao empate, mas não conseguiu. E o retorno ao Olímpico não deixou a melhor impressão. Alguns atletas foram abaixo do que a gente esperava, mas eu acho que é normal, se tratando de meninos jovens, que eles oscilem bastante. Coisa, a gente vê o Mabilha aí, né? O Mabilha que jogou no Corinthians. Não deixou muita saudade, mas, enfim, vestiu a camisa do Corinthians. Pra gente encerrar o programa, Ednilson e Fábio, vamos ver na tela os jogos de ontem da pré-Libertadores e América. O Defensor empatou com o Olímpia, jogando em Montevidéu, um jogo que teve muita chuva. E o Tolima, né? Impossível a gente não lembrar do Tolima. Venceu o César Valerro, pela contagem mínima, jogando em Ibagué. O nosso debate pronto termina por aqui com a informação que o Alexandre Celebrone me passa. O Goiás acaba de diminuir o placar no Pacaembu na final da Copinha. Por enquanto, Santos 2, Goiás 1 na final da Copa São Paulo de Juniores. Gol de Heitor. Ednilson Valia, muito obrigado. Gol de Arthur. Heitor não, Arthur marcou o gol da equipe goiana. Ednilson Valia, que prazer tê-lo aqui. Volte sempre, viu? Muito obrigado pelo convite, Marcelo Rosenberg. É uma honra estar aqui no Debate Pronto. E você também, Fábio. Que bom tê-lo aqui no nosso Debate Pronto. Também a casa está aberta para você, viu? Legal, obrigado. Um abraço a todos aí. Um grande abraço. Voltamos na próxima segunda-feira com o Debate Pronto. Um ótimo final de semana para você.